Olá, deusas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse corte que eu realizei durante a minha viagem para a Índia. Então, para você que está chegando por aqui, se você ainda não está inscrito no canal, faz a tua inscrição. E você que já me segue, que está aprendendo as técnicas e o método curvas em linhas e ângulos, você pode ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar esse corte. Esse é um corte que foi realizado no cabelo de uma indiana. Pois é, deusas, estava em uma viagem na Índia e aceitei o desafio de cortar o cabelo dessa indiana maravilhosa. O cabelo dela tem uma leve ondulação. É um cabelo que é tipo um 2A para 2B, que é o cabelo com curvatura ondulada. Então é uma curvatura muito sutil e eu resolvi aceitar esse desafio. Ela não queria perder o comprimento, então eu iniciei todo esse processo de corte trabalhando na parte frontal. Como vocês viram no início do vídeo, eu fiz uma base determinando na parte da franja qual seria o tamanho que ficaria a parte frontal, o tamanho da franja, porque ela não queria perder muito do comprimento. E assim, eu comecei trabalhando toda essa parte frontal numa base diagonal. Por que numa base diagonal? Dessa forma, eu consigo ter mais movimento e preservar o comprimento da parte posterior. Pois é, a partir do momento que eu determinei a base da franja a 0 graus, sem elevação, eu trabalhei o encontro das laterais de acordo com a franja para ter esse degradê lateral com movimento e assim dar esse movimento trabalhando com divisões em zigue-zague. Observa que eu fui fazendo um zigue-zague nessa lateral para ter mais movimento e menos marcação. Ela estava um pouco nervosa porque, como eu falei no início do vídeo, ela não queria perder o comprimento do cabelo. Para as indianas, manter o cabelo com comprimento é muito importante. A maioria delas tem o cabelo muito longo. E ela estava super nervosa, preocupada, porque ela queria que o cabelo dela ainda tivesse o comprimento, mas ela também estava louca para cortar o cabelo com uma brasileira. E foi ótimo a gente ter essa experiência, porque sempre é importante a gente entender as outras culturas, entender a estrutura capilar de cabelos de mulheres de outros países, não é? Então, nesse ponto, foi para mim uma experiência fantástica. E assim eu sigo fazendo toda essa avaliação, essa análise. Ela tinha algumas partes no cabelo dela que estavam mais curtas, principalmente nesse contorno lateral. No método curvas em linhas e ângulos, um dos pontos altos do método é analisar sempre os pontos de partida, que são as particularidades do cabelo, aquelas áreas mais curtas, curvatura diferente. No cabelo dela eu percebi que pelo uso da coloração, ela usa a coloração com excesso, ela já teve mechas no cabelo, então eu percebi que algumas partes do cabelo dela estavam mais curtas e até com menos densidade. Então eu precisei voltar para a área frontal e vim fazendo uma elevação, ainda mantendo na diagonal, para fazer esse alinhamento, trazer mais movimento e ainda assim respeitando o pedido dela, que era não perder o comprimento. Então observa que sempre que eu elevo o cabelo dela, mas quando eu volto com cada camada, ele não perdeu o comprimento na parte posterior. Então essa parte frontal ela já começou ganhando bastante movimento. Agora eu vou trabalhar na parte posterior e eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Eu vou fazer uma elevação na parte posterior, peguei uma mecha guia da parte frontal e vou levar em direção à parte frontal. O objetivo é continuar esse movimento
do encontro das laterais se conectando com a parte posterior. Dessa maneira, quando eu elevo esse cabelo e caminho com essa mecha para a parte frontal, eu preservo ainda mais o comprimento. Isso é super importante, porque eu não vou retirar do comprimento, mas eu vou trazer mais movimento para a parte posterior com camadas muito suaves, que foi um outro ponto que eu observei. Ela não tem uma alta densidade de cabelo, então ela também não queria que ficar com a sensação de ter muitas camadas e diminuir a quantidade de cabelo na base do comprimento. Então, o objetivo era trazer movimento, mas sem fazer camadas altas na parte posterior. Então, o meu objetivo sempre foi trazer movimento na parte frontal. Observa que na parte da franja agora, eu estou elevando essas mechas para dar mais movimento para a franja, mas na parte posterior, eu mexi o mínimo para que mantivesse essa base de comprimento atrás com estrutura, com base, não dando essa proporção de um cabelo muito ralinho, muito fininho, porque ela já tem um cabelo muito fino e, como eu falei para vocês, esse cabelo é um cabelo que já tinha algumas áreas que estavam com tamanhos diferentes. Isso na parte interna do cabelo. Então, quanto mais camadas aumentadas eu fizesse, quanto mais eu repicasse esse cabelo na parte posterior, ela poderia perder comprimento e ficar com o cabelo com uma pouquíssima densidade, que não iria valorizar essa densidade do cabelo dela. Então, aqui vocês conseguem perceber que já começa a ter movimento nas laterais. Esse cabelo ficou mais leve, mas sem perder essa estrutura de base. Então aqui eu fiz só um leve alinhamento nesse comprimento para tirar alguma diferença, porque se eu mexesse muito nesse cabelo, realmente ela ficaria com um comprimento que não era o desejado dela, e é sempre importante a gente alinhar as expectativas com a cliente. No método Curvas em Linhas e Ângulos, eu ensino para todas as minhas alunas a entender quais são as particularidades do cabelo, quais são os pontos de partida, para que você possa alinhar as expectativas com a cliente, com a realidade do cabelo dela, qual é o ideal, o que vai valorizar a curvatura natural, a beleza natural do cabelo da cliente, e assim você ter um resultado satisfatório, você ficar feliz com o seu trabalho e que a cliente também fique feliz com esse resultado. Então, estou fazendo aqui os últimos alinhamentos nessa estrutura de base. Estou super satisfeita com o tamanho que ficou na lateral, o movimento. Durante a viagem, né, como eu não estava no meu espaço, então realmente a gente não tinha como trabalhar uma finalização muito estruturada no cabelo dela, mas com as ferramentas que a gente tinha, foi possível fazer uma finalização, e vocês podem ver o movimento dessa lateral, o movimento na parte posterior, e ela ficou super feliz porque não perdeu o comprimento, e esse foi o resultado da minha experiência cortando o cabelo de uma indiana. Então, você curtiu? Curte esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.